Você que acompanhou o primeiro vídeo falando sobre o padre batizando um bebezinho, se você não lembra, veja mais uma vez. Lembrou do padre batizando aí o bebezinho, né? E a pergunta é, será que a criança ela precisa ser batizada? Será que a criança ela tem que ser batizada nas águas para poder ser salva? Uma criancinha, ela tem pecado? Eu falei sobre os três, passos, vamos dizer assim, sobre o pecado, sobre o arrependimento e sobre o batismo, o batizar nas águas. Nós vemos que Jesus, ele veio, nos mostrou o caminho certo, e as Sagradas Escrituras, ela nos mostra a direção certa, para que possamos viver uma vida com Ele e ser salvo, O texto, a Bíblia diz que o primeiro batismo feito na Bíblia, através dos apóstolos, ali depois que Jesus ele subiu para a glória, está registrado e diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Veja que o apóstolo Pedro disse que para os presentes se arrepender, de todos os erros e pecados e falhas, para que eles pudessem ter uma vida com Cristo, através do que? Através do batismo, O batismo ele é considerado uma lavagem, não do corpo, mas uma lavagem da alma, da consciência para com Deus. Tem um texto que diz assim, no livro de Atos, capítulo 22, versículo 16, diz assim, e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, ou seja, lava os teus pecados, mas através do quê? Através do batismo, Então, para que uma pessoa possa descer as águas, ela tem que estar consciente do que ela está fazendo. E como eu disse no vídeo anterior, vou tornar a dizer nesse vídeo aqui, que a criança, o bebezinho, é inocente. Os bebezinhos são inocentes, as crianças são inocentes. Por isso que Jesus disse, deixai vir a mim os tais, pois dele é o reino dos céus. Jesus, certa feita, ele disse para os discípulos não impedir as crianças de chegar até ele. E sobre uma discussão que estava havendo entre os apóstolos, eles queriam ser um maior do que o outro, mas Jesus disse assim, olha, o maior no reino dos céus tem que ser como essa criança. E ele mostrou uma criança, puxou a criança e mostrou ela, que se nós quisermos entrar no reino de Deus, temos que ser como uma criança, pois a criança ela não tem pecado. Pois bem, a Bíblia ainda segue dizendo, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 16, que o povo samaritano, eles batizavam, eles teve um batismo. E diz assim o texto, olha, 8:16 de Atos, diz assim, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o nome do Senhor, Jesus Cristo. O povo samaritano, os apóstolos foram lá pregar para eles e perguntaram se eles tinham recebido o Espírito Santo, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo, mas eles eram apenas batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja que foi preciso deles ser batizados com o batismo nas águas, depois de adultos conscientes, para que eles pudessem ser salvos. Um outro texto também que eu gostaria de deixar na memória de todos vocês, é esse texto que diz o seguinte, Cornélio teve uma visão, ele pediu um criado dele para ir lá chamar Pedro chegando lá, pregou a palavra, eles receberam o Espírito Santo, e Pedro diz assim, o texto diz assim, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram-lhes que ficasse com eles por mais alguns dias. Então veja que a casa de Cornélio, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados, porque Cornélio era um homem que ele sabia o que era certo e o que era errado. A Bíblia também segue dizendo, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 5,
que os efésios, o povo de Éfeso, eles também foram batizados no nome de Jesus. Diz assim, e os que ouviam foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Por vídeo não ficar muito grande, né? Eu não vou ler aqui todo o texto, mas esse versículo esse versículo que eu citei, você pode acompanhar da sua casa, do seu lar, e ver que a história é essa, que pessoas, ou seja, adultos, ouviam a palavra e imediatamente era batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então não tem como uma criancinha, um bebê, você uma criança, você pregar para ele, falar de Jesus, falar de escolhas sobre este mundo, porque ele não vai nos responder, ele não vai, a mentalidade dele é tão pequena, né, vamos dizer assim, a mentalidade ainda está se formando ainda, ele não vai compreender o que é um batismo nas águas, o que é estar no mundo ou não estar, porque eles não têm essa culpa do pecado, né? Então, quando nós entendemos, você que está me ouvindo, né, me vendo, você entender que os seus erros, as suas falhas, que é preciso você abandonar tais práticas do pecado, do erro, aí sim você vai poder batizar. Às vezes você pensa assim, mas eu, quando eu fui pequenininho, eu fui batizado, né? Não como esse vídeo, né, o padre faz com esse bebezinho, mas jogaram água na sua cabeça e diz que você foi batizado. O batismo não é para que venhamos se adequar a uma religião, o batismo não é para que possamos unir uma igreja ou outras coisas, né, que vem no pensamento. O batismo é para a remissão de pecados. Quando a pessoa é batizada nas águas, todo o pecado, todo o erro vai embora, né? Então, gostaria de deixar essa palavra para todos. Palavra essa, meu amigo e minha amiga, que ela mexe com o ser humano, né? Quantas pessoas que bebiam, eram viciadas, e hoje são pessoas que dão valor à sua família, né? Vamos dizer assim, pessoas que são aceitas pela sociedade. Você pode ver do meu lado aqui fotos de pessoas que têm uma vida perturbada, uma vida triste. Veja essas fotos do meu lado, né? Veja essas fotos. Tá vendo? Pessoas perturbadas, pessoas que não têm uma vida digna aqui na Terra, porque são pessoas que escolheram um mau caminho. Mas após essas pessoas renunciar à sua vida aqui na Terra, entregar a vida para Jesus através do batismo, porque elas têm consciência e sabem disso, são adultas, elas vão viver desse modo, como eu vou te mostrar aqui agora do meu lado. Viu? Pessoas que realmente se libertaram e têm uma vida com Deus, né? Então, que Deus abençoe todos vocês, você, meu amigo e amiga, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, e pense nisso. Você foi batizado quando criança, ou se você tem uma criancinha, um bebezinho na sua casa, e você está pensando em batizar ele porque é tradição, não faça isso. Ele vai crescer, apresente ele na igreja, porque Jesus, ele foi apresentado. Ao 8º dia, Jesus foi apresentado, não batizado. Quando Jesus, ele estava com 30 anos, segundo as Escrituras Sagradas, Jesus, ele foi batizado para nos deixar como exemplo. Ele não tinha pecado, mas para se cumprir a justiça. Então, assim também você, meu amigo e minha amiga, faça isso também. Entregue a sua vida para Jesus através do batismo, para que ele venha mudar a sua história, tá? Então, fique com Deus, que a luz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.